Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à MF3 Escola de Filosofia, nosso projeto de difusão de conhecimento. Nessa série Terapia, o tema hoje é uma relação temática aqui entre valor e depois a ideia de alimentação e a ideia de literatura. No caso aqui, Clarice na cozinha. Nesta série de terapia, que aproxima exatamente a terapia dos temas filosóficos, pouco nós, às vezes, relacionamos como nós formamos os valores e qual é o papel do valor na nossa vida. O que é valor? Ora, valor é um dos temas, por exemplo, da ética, que é uma disciplina filosófica, mas que também é compartilhado com as tradições religiosas. Então, rapidamente, nós vamos descobrir que a esfera do valor, como que nós valorizamos as coisas, digamos que é aquele ponto oculto que a razão não vê, que eu tenho falado em vídeos anteriores, que condicionam o nosso cotidiano. Porque no valor, e aí estar na cozinha para falar disso tem esse propósito, nós temos posicionamentos por coisas e não por outras, ou seja, nós preferimos coisas e não outras, e não pensamos que isto é construído historicamente. Então, o valor e o gosto, então, ele tem esta proximidade. É uma esfera que não é propriamente racional, que me leva a gostar muito mais de, por exemplo, consumir produtos ligados a trigo, farinha de trigo, etc., do que, por exemplo, fruta. Tudo isso foi adquirido em algum momento, em algum lugar. Até mesmo a ordem do que compõe o prato são da esfera deste valor, por que eu escolhi isso e não aquilo. E a instituição que mais trabalha a ideia de valor, por incrível que pareça, se nos alimentos é a propaganda, mas por detrás dos alimentos tem a ideia de que isto é bom ou disso é mal. Por detrás, portanto, até mesmo dessa ideia de propaganda das indústrias de alimento, nós temos uma outra instituição que é mais antiga e é mais global nesta formação do valor do gosto. Por que eu gosto de doce, por que eu gosto de outras coisas? Que é a instituição religiosa, é a experiência religiosa. A experiência religiosa aqui, não só as religiões hegemônicas do Ocidente e de outras sociedades, mas qualquer experimentação religiosa estabelece uma hierarquia de valores, o que é bom e o que é ruim, o que é preferível e o que não é preferível. E às vezes nós não nos damos conta que isso é construído. Neste universo, o que me interessa para o processo terapêutico é até que ponto o valor nos domina e, com certa frequência, o valor estipula uma hierarquia das coisas alimentares, o que é uma boa comida, mas também uma hierarquia de questões ligadas à existência. O que é uma instituição, por exemplo, escolar? Essa pergunta será respondida de acordo com o contexto cultural que nós vivemos. O valor, portanto, ele tem um processo ambíguo. Se, por um lado, ele nos acolhe dentro de uma estrutura que explica o que é a realidade, o que devemos fazer, e nesse sentido gera uma certa segurança, o valor também é território para, digamos assim, sobretudo, permitir que se exerça poder sobre os outros. Todo ordenamento social é construído justamente nesse processo de estruturação do poder. Portanto, isso aqui não é uma questão, não é possível, mesmo a ideia de anarquismo, que seria modelar outras formas de exercício de poder nas sociedades, nós vivemos, e portanto as sociedades democráticas enquanto conceito, é um dos conceitos que pessoalmente eu mais me interesso, porque a ideia do poder ele existirá necessariamente onde existem pessoas. E aí nós teríamos que fazer uma escolha, e eu escolho pela democracia. Mas o valor, portanto, ele acaba então funcionando como o instrumento mais antigo de você estabelecer as hierarquias de poder na sociedade. E nesse sentido,
A ideia de feio, de belo, ou de gosto, de doce ou de azedo, funcionam como não um conforto para as pessoas, mas como um controle das pessoas. E é nesse ponto que o valor deixa de ser uma coisa pertinente e se torna uma coisa ruim. Em termos sociais, usa-se contemporaneamente algumas expressões para falar de que esses valores estabelecidos, em dado momento, surge dentro deles propostas de novos valores, que exatamente quebram aquela estrutura de valor que vinha sendo cultivada, porque não consegue mais unicamente responder às demandas das pessoas, então surge a necessidade da quebra deste valor. Nós sabemos que a juventude é exatamente uma fase da existência de muitos protestos, e é um movimento duplo, quer dizer, o jovem que chega no mundo, ele deseja se colocar fora dessa estrutura, quer dizer, ele deseja também exercer o poder de si, então, inicialmente é um pouco esse o processo de crítica, mas o fato é que no setor, por exemplo, da educação, onde impera com muita força a ideia de valor, e nem sempre essa ideia é o melhor. São ideias que, com frequência, não contribuem para as pessoas. O modelo educacional que nós temos, por exemplo, no Brasil, é um modelo que tem uma estrutura de valor que não consegue, por exemplo, propiciar a solução das desigualdades sociais que existem no Brasil, que assemelha, segundo especialista, a processos mesmos de segregação. Ou seja, você tem famílias que estão em 4, 5 gerações que não conseguem ascensão social pelo fato de ter estado na escola. Quer dizer, a escola não consegue mudar essa realidade social. Então, nesse sentido, a escola não consegue modificar a estrutura de valor que a sociedade impõe, no caso aqui a sociedade brasileira. Então, o valor manifesta-se de modo muito negativo. E aí existe um conceito contemporâneo de disrupção educacional, muito utilizado no contexto de educação híbrida, que é exatamente pensar novas modalidades de educação que consiga não só romper com o valor estabelecido, portanto um valor negativo, mas, quer dizer, uma estruturação valorativa que não consegue atender as pessoas e apresentar uma nova forma de valor, um novo padrão de valor. A modificação, portanto, é no âmbito dessa valoração. E aí, a literatura nesse processo, que eu não estou aqui aprofundando, apenas dando pincelada, do ponto de vista individual, subjetivo, a literatura ou o domínio da escrita é um processo fundamental nisso tudo. E do ponto de vista também terapêutico. Ou seja, o valor pode exercer poder, o jogo do valor, né? As instituições que exercem o poder de construir valores, que é o caso da igreja e das instituições escolares, inclusive também as instituições universitárias, como então propiciar que uma revolução, mas não no sentido de eliminar essas instituições. Porque a ideia do valor, nós todos precisamos dela. A problemática aqui é que o valor não consegue mais gerar valor para todas as pessoas e esse tipo de valor dessas instituições acabam produzindo exclusão. Mas a necessidade de transmissão de valor continua existindo. Então, quando surge uma nova proposta de construção de um novo valor, veja bem, nós não estamos dizendo que essas instituições devem ser varridas, não é essa a questão. E aí se chama isso de disrupção, que é o surgimento de um novo padrão do que é o valor, do que é a coisa boa. Isso acontece no âmbito das experiências religiosas, poderia citar aqui bem de longe a ideia do protestantismo, aqui no caso do Ocidente cristão, e no caso da educação formal, hoje em dia nós podemos citar as novas metodologias de aprendizado pelos meios eletrônicos. Do ponto de vista psíquico, a grande sabedoria que estamos chegando é que a ideia de uma literatura, e aí entra a questão da literatura, a ideia de uma narrativa de si é a estratégia, do ponto de vista psíquico, para produzir essas rupturas.
Era esse o ponto que eu queria amarrar aqui, então, entre valor, o valor nas instituições religiosas e escolar, a subjetividade e até que ponto os valores oprimem a subjetividade ao invés de permitir a subjetividade de se expressar de modo pleno. Entra aqui, portanto, a literatura. A literatura que nós chamaríamos de clássica ou a literatura profana, se eu fosse comparar aqui, em oposição à literatura sagrada. Né, que no caso das tradições monoteístas, estamos muito centrados na ideia de texto, de literatura também. Então, do ponto de vista de um novo engajamento da pessoa na construção da sua subjetividade, a ideia de uma literatura, portanto, clássica, portanto, que trabalha temas da estética e temas da valoração existencial. Essa literatura se mostra um repertório extremamente interessante para que se construa uma espécie de libertação deste padrão de valor que, ao invés de nos incluir, nos exclui. Porque, no fundo, é esta a questão que se apresenta na clínica terapêutica. Ou seja, indivíduos que, vivendo numa sociedade que tem como método a exclusão, nós vivemos numa sociedade que valoriza a performance do indivíduo que participa de competições e que exclui os outros. No caso do Brasil, nós temos aí em torno de 66% da população em situação que diria que materialmente não é agradável para ela. Isso, dados comprovados, como eu cito aqui e acolá esses gráficos desta informação. Portanto, o indivíduo que se apresenta na clínica terapêutica, ele traz essa subjetividade totalmente desempoderada, oprimida e basicamente passando por essa questão do que é valor. Porque uma vez que se estabelece um jogo de que o valor ativo é isto, e se estabelece uma regra como sendo a que vale para você alcançar isso. No entanto, o sistema de exclusão sistemática e massiva, tem algo errado aí. Então esse indivíduo ele tem a demanda de encontrar meios de se recontar, de reencontrar uma narrativa dentro de si e que basicamente encontre valor dentro de si. E infelizmente esses indivíduos não se sentem confortáveis em dadas tradições religiosas contemporâneas. Esses indivíduos são, com muita frequência, excluídos dos processos que é extremamente competitivo e de exclusão dos processos escolares e apresentam-se, portanto, no espaço da clínica terapêutica com essas demandas. E a literatura, portanto, é a retomada disso e a compreensão de que se pode ser artífice, construtor daquilo que é valor para si, daquilo que realmente importa para si, sabendo, obviamente, se posicionar nesses jogos de valores que existem na sociedade em geral. Muito obrigado, até o próximo vídeo.